Olá, tudo bom? Por acaso você sofre com queimação nos pés à noite? Muitas pessoas me falam que justamente naquela hora que vão dormir, que deitam, que é para relaxar, começam a ter uma sensação estranha nos pés, uma queimação, um ardor e não sabem direito por que que isso acontece. Hoje eu vou te explicar por que que isso acontece e principalmente por que que isso acontece muitas vezes à noite, quais são as causas reais e mais comuns e o que realmente pode te ajudar a melhorar esse problema. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e há quanto tempo você vem sentindo essa queimação nos pés. Ou, se não for você, né, alguém da sua família, alguém que você gosta, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu aproveito também e te peço a curtida no vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar. Se você acha que eu te ajudo aqui com o canal, aproveita e me ajuda também curtindo o vídeo, isso é super importante pra mim. Então vamos começar falando justamente por que que essa queimação normalmente piora à noite, né? Muitas pessoas falam que durante a noite é o pior horário, então por que que isso acontece? A gente sabe que conforme vai passando o nosso dia e vai chegando o anoitecer, a gente vai ficando menos ativo, então a gente acaba tendo menos ativação da musculatura das pernas, até mesmo dos pés, mesmo menos movimento, e com isso o retorno venoso vai ficando mais prejudicado durante até, né, o momento da noite, né, durante o passar do dia. E tem a ver também com a questão do acúmulo, né, desse sangue que está tendo pior retorno venoso, por conta da gravidade. Quanto mais horas você passa em pé ou sentado na mesma posição, né, mais tempo isso vai se acumulando ali para o seu organismo. O sistema nervoso também pode ficar mais sensível nesse momento, né? Com menos estímulos externos, o cérebro começa a perceber alguns sinais que já estavam ali, mas ficam mais abafados, sabe, ao longo do dia. A inflamação periférica também pode se manifestar mais ao entardecer, ao anoitecer, porque tudo que foi ficando acumulado no nosso corpo ao longo do dia, glicose alta, o álcool, hidratação, inflamação, começa a aparecer mais nos tecidos mais sensíveis, que são os nervos dos pés. Justamente à noite isso pode piorar. Então não é que à noite esse problema apareça, ele só fica mais evidente nesse momento do dia. Normalmente a causa mais comum está relacionada com o açúcar do sangue elevado. Esse é um ponto muito importante para falar para você, porque esse descontrole do açúcar do sangue piora o nosso nervo, né? Piora essa questão da comunicação dos neurônios. Então, não estou falando só de quem tem diabetes, mas quem tem pré-diabetes, dificuldade de controlar o açúcar do sangue, ainda não teve nenhum diagnóstico, podem ter também esses sinais. Quando a glicose sobe muitas vezes ao longo do dia sem controle, ela aumenta a inflamação crônica de baixo grau. A gente sabe que o aumento de insulina persistente ao longo do dia pode aumentar essa inflamação crônica, deixa o ambiente mais inflamado no nosso organismo, que gera mais estresse oxidativo e pode levar a uma lesão dos nervos periféricos do nosso corpo, principalmente os nervos mais longos, como os nervos que chegam lá nos nossos pés. Então, se você consome muito alimento rico em açúcar e alimentos que viram açúcar rapidamente, né? Pão branco, macarrão branco, arroz branco, porque Patrícia, não é açúcar, não é, mas quando você vai de fato absorver, você absorve como glicose. E se a quantidade é muito grande, o equilíbrio da alimentação não existe, né? Você não faz as melhores combinações possíveis, o seu organismo basicamente interpreta aquilo como se fosse um açúcar. Então a insulina vai subir rapidamente, a inflamação aumenta. E algumas horas depois, quando você deita, o nervo pode começar a reclamar e vem aquela queimação que você está, muitas vezes, sentindo de forma mais repetida. E um detalhe interessante, muitas vezes, muitas pessoas que sentem isso vão no médico e descobrem que estão com pré-diabetes. Então é importante, se você vem sentindo essa queimação nos pés de forma repetida, procurar o seu médico. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e só para te ajudar, ligar uma luzinha amarela aí e pensa: será que eu deveria fazer um exame de glicose, acompanhar como tá o açúcar do meu sangue? Pode ser um sinal para você. Outra causa muito comum é a deficiência de alguns nutrientes, principalmente vitamina B12, vitamina B1 e o próprio magnésio. Esses alimentos estão muito relacionados com os impulsos nervosos e a gente sabe que a deficiência deles pode causar essa queimação no pé para algumas pessoas. Então é muito importante que você saiba também que muitas pessoas, podem ter uma alimentação realmente monótona e pobre em alimentos que seriam fontes desses nutrientes, sim, mas por outro lado, você pode ter algum tipo de absorção intestinal comprometida com relação a esses nutrientes. O uso prolongado de medicamentos como metformina e antiácidos pode diminuir a absorção desses nutrientes. O consumo frequente de bebida alcoólica está muito relacionado à deficiência de vitaminas do complexo B,
Então, se você faz uso de bebida alcoólica e sente queimação nos pés, o ideal é que você tente se abster realmente desse tipo de bebida. O café em excesso e a própria questão do envelhecimento do sistema digestivo podem prejudicar a absorção também desses nutrientes, né, porque você perde um pouco a capacidade de absorver tão bem quanto você absorvia antes os nutrientes. E sem esses nutrientes, que são super importantes para a saúde neurológica, os nervos podem perder a capacidade de condução do estímulo nervoso, podem ficar mais inflamados e pode disparar uns sinais errados. Então pode virar formigamento, queimação e alguns desconfortos mais intensos, principalmente no período da noite. Tem ainda uma outra questão que é super importante a gente falar, que é a inflamação crônica de baixo grau, né? Aquela inflamação silenciosa que é causada por excesso de açúcar, muito consumo de ultraprocessado, gorduras pouco saudáveis, como a gordura trans, a gordura saturada em grande quantidade, consumo de muita bebida alcoólica, como eu falei, e até mesmo o sedentarismo, podem criar um ambiente mais inflamatório no nosso corpo. E esse ambiente pode ser realmente prejudicial para a saúde dos nervos. A queimação passa a ser um sinal, né, de envelhecimento metabólico acelerado por conta dessa inflamação crônica de baixo grau. Então, combater essa inflamação crônica é super importante também. E eu tenho até no canal aqui uma playlist falando mais de tudo sobre inflamação, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Ainda tem uma questão que é pouco falada, mas vale a pena a gente falar, que pode ser uma questão também relacionada, que é a desregulação do sistema nervoso autônomo. Isso pode acontecer com pessoas com estresse muito crônico por muito tempo, ansiedade, que tem glicemia instável e inflamação persistente. Com isso, o sistema nervoso pode ficar hiperreativo e à noite, quando a pessoa tenta relaxar, o nervo periférico dispara sinais exagerados. E aí tem esses sinais de queimação, formigamento, incômodo, dor nos pés. Então, pode ser uma questão associada também. Problemas circulatórios também podem levar a essa queimação dos pés. Então, varizes, insuficiência venosa crônica e doenças arteriais podem gerar essa queimação, dor, peso nas pernas, inchaço, alteração na cor da pele, feridas que não cicatrizam. Isso tudo pode ser um sinal de problema circulatório até mesmo mais avançado. Então é muito importante uma avaliação médica urgente e deixar bem claro que a alimentação pode te ajudar de forma complementar a melhorar, às vezes, um peso, um sintoma, mas não vai curar em casos mais avançados. Então a ideia do vídeo é te dar um suporte complementar ao tratamento médico e nunca substituir. Claro, qualquer dúvida fala com seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia dessas questões relacionadas à queimação dos pés, que horário o seu pé mais te incomoda, mais arde, mais dói, mais queima. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.